Um fone de ouvido sem fio que traz uma bateria que vai durar até 140 horas de produção de música. Parece um absurdo, mas é o que acontece com esse carinha aqui, o Bowie MA10, fabricado pela Bezos, um fone de ouvido TWS com cancelamento de ruído ativo e que se destaca por trazer uma bateria que vai durar até 140 horas de produção, utilizando o seu estojo de recarga. Cada fone suporta até 8 horas de produção e recarregando aqui com o estojinho, você garante um total de até 140 horas. Ele se destaca ainda por trazer cancelamento de ruído ativo que diminui em até 48 decibéis os ruídos externos. Ele consegue um excelente isolamento, traz ainda aplicativo para você personalizar equalizador, personalizar os controles também. E nesse vídeo aqui nós vamos conhecer todos os detalhes desse fone bem legal, o Bowie MA10 ou simplesmente Bezos MA10 para poder facilitar. Mas antes, só quero pedir para você deixar aquele like esperto, que ajuda muito o canal Big Geeks a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. E aqui mostrando a caixinha do Bowie MA10, fone de ouvido sem fio da Bezos. A Bezos, acredito que a grande maioria das pessoas conhecem, talvez não por esse nome Bezos, né? Algumas pessoas devem falar Bezos, Baseus, mas é tudo a mesma marca, né? Vai depender aí do sotaque de cada um de vocês aí. Eu chamo de Bezos. Um dia eu vou perguntar para eles qual que é a pronúncia correta e qualquer coisa eu até corrijo, né, se eu estiver falando errado. Mas enfim, a marca é bastante famosa pelos seus periféricos, hubs, carregadores, cabo USB, sempre oferecendo produtos de qualidade, e eles também têm a sua linha de fone de ouvido TWS e o MA10 é o mais recente deles. Aqui mostrando a caixa para vocês, o fone já está fora, né, o fone e a caixinha também. Aqui mostrando para vocês, olha só. Gostei do formato da caixinha, né? Ele tem aqui um fecho magnético, achei muito bonito aqui. Nesse envelope nós temos aqui o guia rápido, tá aqui, e acredito que também certificado de garantia, e vem também os adesivos, né? Quem já comprou acessórios da Bezos sabe que ele sempre manda esses adesivos aqui para você poder colar onde você quiser. Bom, mas tem mais coisa aqui dentro da caixa. Olha só, aqui fica o saquinho, né, que envolve o estojo, eu já até tirei, e aqui temos também um cabinho USB-C, deixa eu tentar tirá-lo aqui, pronto. Tá aqui, ó, um cabinho USB-A numa ponta e USB-C na outra ponta. E também temos aqui pares extras de borrachinha, vamos ver se são 2 ou 3, acredito que sejam 2, né? Vou puxar aqui, o pior é que eu fiz uma bagunça no saquinho. Pronto, tá aqui, ó. Ele traz 2 pares extras de borrachinha. Ah, tá aqui, eu ia falar que tá faltando uma, mas não, tá certo, né? Tá aqui, ó, a borrachinha pequena e a grande também. Ele também vem com esses adaptadores aqui para você adaptar junto ao fone. Também faz parte aqui das borrachinhas que você vai adaptar. E por fim, mais nada na caixa. Bom, vamos dar uma olhada aqui no estojo e também nos fones. O estojo do Bowie MA10 é bem grande, ó, mostrando aqui para vocês a pegada, ó, ele vai ocupar bastante volume no bolso da calça, por exemplo. Então não tem como ele ser discreto. Mas a grande vantagem é justamente a sua bateria, que é enorme e garante aí muitas cargas. Você vai poder ficar muito tempo sem precisar recarregar esse fone. Ele traz aqui uma porta USB-C na parte de trás e também um botão de reset para você resetar os fones. O interessante é que a parte de baixo tem uma espécie de textura para que ele não fique deslizando em cima da mesa. Então ele fica bem apoiado aqui quando está em cima da mesa. Aqui na parte frontal, vou abrir a caixinha para vocês poderem ver, ó, ele tem um marcador aqui de energia. Então são 4 LEDs, cada LED são 25%. Isso aqui vai indicar a carga do estojinho. Mas olha, sinceramente, eu só recarreguei o estojinho aqui para poder fazer esse vídeo, mas eu nunca vi a bateria desse estojo acabar, porque realmente 140 horas, isso equivale a quase 6 dias de reprodução contínua de música. Imagina só. Claro que você vai precisar parar essa reprodução para poder colocar no estojinho, mas o estojinho aqui vai suportar 140 horas, que dá 6 dias. Você pode ficar quase uma semana sem precisar colocar o estojinho na tomada para poder recarregar. Você só vai precisar recarregar os fones. Cada um deles suporta até 8 horas de reprodução de música e 5 horas de conversação quando você está utilizando o telefone. Ponto negativo é justamente o fato desse estojo ser um pouquinho grande. Inclusive o estojo e os fones também são bastante grandes. Aqui vocês podem notar não só o protetor aqui do fone, mas também a capinha, né? Essas capinhas aqui, ó, elas vão nessa parte que é para poder melhorar o conforto quando você coloca no ouvido. E vocês devem ter notado também que ele tem aqui LEDs indicadores, tá aqui, ó, cada um deles tem um LED indicador
para mostrar que tem energia. Os fones são bem confortáveis, eles têm um tamanho maior do que a média, me lembram bastante os Galaxy Buds da Samsung, pelo formato aqui. Eles acabam sendo um pouco maiores, porém eles isolam melhor o seu ouvido, né? Eles conseguem fazer um bom isolamento e também ficam bem encaixados, então dificilmente eles vão cair quando você estiver, por exemplo, praticando exercícios. O legal é que esse tipo de fone é difícil você errar o formato, né? Aqueles fones que trazem hastes, às vezes eles ficam um pouco para fora, eu vivo fazendo isso, né? Aí fica meio esquisito. Agora aqui não, aqui ele tá bem encaixado, mesmo sendo grande, ele acaba sendo mais discreto. O interessante dos fones da Bezos é que eles trazem aplicativo para você personalizar as suas opções. Aqui mostrando para vocês o aplicativo, deixa eu ir aqui em Devices, tá aqui o Bowie MA10, deixa eu adicioná-lo aqui, e o interessante é que ele consegue mostrar o nível de bateria dos fones e também do estojinho, tá vendo? Aqui tá tudo em 100%, eu nem devia ter recarregado pra gente ver aqui o estojo com menos 100%, porque realmente demora muito para baixar o nível da bateria. Aqui mostrando o aplicativo, reparem que ele está em inglês, esse é um ponto negativo, infelizmente não tem ainda o suporte ao português, mas é muito fácil aqui utilizá-lo. Aqui basicamente você consegue acessar o ambiente sound, então aqui eu posso deixar o cancelamento de ruído desligado, aqui eu passo para o som ambiente. No som ambiente você consegue ouvir vozes das pessoas, ouvir o barulho dos carros, então você consegue conversar com as pessoas sem precisar tirar os fones, você vai utilizar os próprios microfones do fone de ouvido para transmitir o áudio externo para dentro do seu ouvido. Bem legal esse recurso. E aqui temos o cancelamento de ruído, aqui ele vai fazer o cancelamento, e o interessante é que ele tem vários tipos de níveis de cancelamento pré-determinados para você escolher, como por exemplo aqui indoor, que é dentro de casa, outdoor, que é ambiente externo, na rua por exemplo, ou você pode simplesmente customizar. Aqui você pode deixar o cancelamento de ruído com o menor nível ou o maior nível. Aqui no nível 10 ele vai oferecer o melhor cancelamento de ruído ativo, e como já falei para vocês, ele consegue diminuir até 48 decibéis o barulho externo, então ele consegue um cancelamento de ruído bastante efetivo. Realmente é muito bom aqui o cancelamento de ruído desse fone. Quando você mexe nos controles, ele dá um retorno sonoro, então cada vez que eu mexo aqui, ele vai avisando aqui que o cancelamento está ligado. Os comandos são em inglês, ele não está em português. Aqui nós temos o equalizador, então aqui ó, tava até em chinês aqui, até tomei um susto porque eu tinha visto em inglês, de repente ficou para chinês, não, mas ele já arrumou aqui ó. Então temos aqui vários tipos de equalizador, ó, Mega Bass, Filter, Hi-Fi, Clear, DJ, Jazz, Fashion, olha, tem bastante. E como se não bastasse, você ainda pode customizar aqui. Deixa eu criar um de teste para a gente poder ver, ó. Então aqui você pode deixar tocando uma música e vai lá e faz os controles de acordo com a sua preferência. Eu vou voltar aqui pro Classic, que já consegue trazer uma ótima qualidade sonora, ele já acaba sendo muito bom. Aqui nós temos também o modo de baixa latência. Esse modo de baixa latência é interessante para quando você está jogando, né? Muitas vezes existe um atraso quando você está num jogo de tiro e você dá um tiro, existe um atraso entre o que você vê e o que você ouve, e esse modo de baixa latência vai corrigir isso, ele vai diminuir a latência, esse atraso entre o que você vê e o que você ouve, para que você tenha uma melhor percepção quando está jogando. Isso pode ser útil também quando você está editando um vídeo, às vezes existe um pequeno atraso entre a onda de áudio que você vê no editor de vídeo e o que você está ouvindo, então isso aqui, o modo de baixa latência, vai justamente fazer essa correção. E temos aqui também o ajuste de gestos. Os fones eles têm aqui essa área sensível ao toque, e o legal é que por ser plano, ele acaba sendo bastante intuitivo, bastante fácil de usar. Você consegue tocar aqui e ter um bom controle dos fones. E por aqui você consegue personalizá-los, inclusive eu já até alterei aqui a ordem de alguns comandos. Infelizmente, esse modo aqui de configuração de gestos não é tão detalhado quanto eu gostaria. Por exemplo, não temos o modo de um toque só, você pode configurar 2 toques, tocar e segurar, ou 3 toques. Aqui no modo de 2 toques, você pode colocar para tocar e pausar a música, pode acionar o assistente de voz, mudar para o modo de baixa latência, modo ambiente, aumentar ou diminuir o volume, ou simplesmente deixar o recurso desativado. Aqui
Nessa segunda opção é a mesma coisa, a gente tem basicamente os mesmos controles, mas com um pouquinho menos de opção. Aqui, por exemplo, não dá para você configurar o play pause, reparem que ele não está presente. Já esse último aqui, os 3 toques, só dá para você ativar o modo de baixa latência ou o assistente de voz. Eu gostaria que fosse possível, por exemplo, usar essa função para aumentar e diminuir o volume, mas infelizmente não dá para configurar. Então, não são tantas opções. Infelizmente não temos um toque, é 2 toques, 3 toques e tocar e segurar, e as opções também são um pouquinho limitadas, mas em todo caso dá para você configurar para você tocar e pausar a música, avançar e retroceder para a faixa anterior e também aumentar ou diminuir o volume. Aí vai dar sua preferência qual função que você quer utilizar. Por aqui eu também posso localizar o fone, agora estou no modo convidado, por isso não está logado, mas eu achei estranho porque eu estava logado até há pouco tempo, mas você pode usá-lo para localizar os fones, e aqui também a gente consegue ver mais informações do fone, versão do firmware também. Acredito que seja possível até fazer a atualização utilizando aqui o aplicativo. E o Bowie MA10 traz Bluetooth 5.3, vem com drivers bastante grandes, inclusive os graves são bastante reforçados aqui nesse fone, e o volume é bastante alto. Realmente é difícil você conseguir ouvir música com volume no máximo, porque o volume desses fones acaba sendo bastante alto. Em relação à bateria, são até 8 horas de produção em cada um dos fones, e com o estojinho de recarga aqui você consegue fazer muitas cargas, sendo que ele consegue entregar até 140 horas de reprodução. Essas informações são com volume 70% e com cancelamento de ruído desligado. Com cancelamento ligado, essa autonomia vai cair para mais ou menos 5 horas. Aqui comigo chegou a durar 6 horas de reprodução mesmo com cancelamento de ruído ligado, mas com volume ali no 70% mesmo, porque realmente o volume desse fone acaba sendo muito alto. Em relação à qualidade sonora, gostei bastante. Os graves são bastante reforçados, senti um pouquinho mais de falta de agudos, um pouco mais cristalinos, mas a qualidade sonora acaba sendo muito boa. Os graves são muito bons, o volume é bastante alto e o cancelamento de ruído é bastante interessante. Gostei do toque aqui, apesar de não ter muitas opções de personalização dos toques, são bastante fáceis de acionar, justamente por causa dessa área plana aqui. Então só de tocar aqui eu já tô ó, já comecei a tocar a música justamente porque eu acabei tocando acidentalmente, mas aqui ó, já consegui pausar. Então olha, esses 2 toques, já começou a tocar, dei 2 toques, parou de tocar. Se eu tocar e segurar, eu vou para a próxima faixa. Ó, fazendo aqui, deixa eu ver se eu mostro para vocês também aqui. Nossa, o volume tá alto, deixa eu diminuir um pouquinho aqui porque tá muito alto. Mas tá aqui ó, vou tocar e segurar para vocês verem ó. Então consigo alternar. Eu poderia configurar essa função para aumentar e diminuir o volume também, que é bem legal, né, controlar o volume pelos fones, mas como os controles são limitados, ele não tem a função de um toque, então eu acabei optando por ir para a próxima faixa ou para a faixa anterior, que acaba sendo um recurso mais utilizado, então para mim acaba sendo mais interessante. E quanto aos pontos negativos desse fone, eu acho que o maior deles é justamente o seu estojo de recarga. É a maior vantagem, também desvantagem. Ele traz aqui uma bateria enorme, vai permitir até 140 horas de reprodução contínua, é um recorde. Acho que nenhum estojo traz uma bateria tão grande para garantir tantas recargas assim, mas isso acabou adicionando peso e volume aqui ao estojo do Baseus Bowie MA10. Eu utilizei aqui uma balança e para vocês terem ideia, o estojo sozinho pesa 95,8 gramas, enquanto que cada fone pesa 5,6 gramas. Os fones são um pouquinho grandes, mas o peso está nessa média, 4, 5 gramas, então os fones não são pesados, mas o estojo sim. E a combinação do estojo com os fones deu um total de 106,6 gramas. Não é tão pesado assim, mas é metade de um peso de um smartphone. Então a gente percebe o peso do estojo, mas o que incomoda mesmo em relação ao estojo não é nem tanto o peso, e sim o seu volume. Até pelo seu formato ele vai ocupar bastante espaço no bolso de uma calça jeans. Então de repente algumas pessoas preferem um fone com um estojo menor, mais discreto, que não ocupe tanto espaço. Mas se você é aquele tipo de pessoa que sempre esquece de recarregar o estojo dos fones de ouvido, você vai curtir bastante aqui o MA10, porque você pode esquecer por muito tempo e ainda assim eles vão conseguir recarregar seus fones com muita tranquilidade. Inclusive 10 minutos de carga aqui do Baseus MA10,
garanta até 2 horas de reprodução de música. Então 10 minutinhos aqui no estojo já garante 2 horas de reprodução, e para recarregar o estojinho completamente, apesar dele trazer uma bateria grande, você precisa de 1h30 aqui para carregar completamente o estojinho. Bom, e agora vamos falar do ponto mais importante. O Baseus Bowie MA10 é um fone de ouvido muito bom, não é perfeito, mas traz boas qualidades, mas o principal é o preço, né? Quanto que custa o MA10? Esse é um produto importado, então você vai precisar pagar umas taxas, mas não de importação, somente a de ICMS, porque ele custa menos de $50. Mesmo trazendo cancelamento de ruído, essa bateria enorme, uma qualidade sonora muito boa, esse é um fone de ouvido bastante barato. O seu preço é de R$220, e pagando os 17% de ICMS, que serão mais ou menos R$45, esse fone de ouvido vai sair por um total de R$265, através do programa Remessa Conforme. E o interessante de comprar usando o programa Remessa Conforme é que o fone nem vai passar pela fiscalização, vai chegar direto, então vai chegar muito mais rapidamente. Então, já pagando o ICMS, o fone vai sair por R$265, vou deixar o link dele aqui na descrição. Bom, galera, então é isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueçam de deixar seu like, e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!